Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui dia 11 de julho e a rodada, a 16ª rodada do Brasileirão começou ontem. Eu vou falar agora dos jogos de ontem e também, claro, falar dos jogos de hoje, incluindo, obviamente, o grande jogo, da rodada, para nós, pelo menos. Vitória em Botafogo, no Barradão, o Fogão já está em Salvador, para essa partida de hoje, 9h30 da noite, importantíssima para as nossas pretensões. Já eu falo dela, então vamos começar passando pelos resultados de ontem, do Brasileirão. O Cruzeiro foi ao Sul e venceu o Grêmio 2-0. O Grêmio segue aí numa fase aí horrorosa, a equipe do Renato Gaúcho aí com vários problemas também extra-campo, o Soteldo que não voltou ainda da Copa América, depois da eliminação da Venezuela. Soteldo, companheiro de equipe do Savarino. Olha a diferença aí, vamos botar aí, profissionalismo, Dizem que o Soteldo foi resolver problemas particulares, por isso não se apresentou ainda no Grêmio. O Savarino comentou até nos bastidores da Botafogo TV que chegou no domingo de manhã dos Estados Unidos. Arthur Jorge ligou para ele, botou ali em campo 20 minutinhos e o Savarino ainda guardou o terceiro gol da nossa vitória contra o Galo. Então, assim, o Grêmio está de novo aí enfrentando aquele pesadelo de ter que chegar no Campeonato Brasileiro para fazer os 45 pontos. O Grêmio tem apenas 11 pontos. O Cruzeiro, com essa vitória de ontem, 2 gols ali no comecinho da partida, chegou a 26, faz uma boa campanha o Cruzeiro, E falando também de zona do rebaixamento, o Corinthians tem um pontinho a mais só que o Grêmio, tem 12, perdeu ontem por 2-0 para o Vasco em São Januário. O Vasco chegou a 20, que é até uma pontuação, a meu ver, até surpreendente, O Vasco aí se recuperando depois da demissão, do técnico português, que algumas rodadas atrás o Vasco fez então 2-0. O jogo que era mais importante para topo de tabela, teve um resultado até certo modo surpreendente. O Bahia foi até Curitiba, sempre difícil jogar na Arena da Baixada, hoje Liga Arena, e venceu por 3-1 o Atlético Paranaense. Com esse resultado, o Atlético ficou com 25 pontos, tá desgarrando já um pouquinho ali do pelotão da frente, o Furacão. E o Bahia, por sua vez, chegou a 30, igualou a pontuação do Botafogo e do Palmeiras. Claro que o Botafogo e o Palmeiras ainda vão a campo nesta quinta-feira, Mas, de qualquer maneira, expressiva vitória aí do tricolor baiano. Jogos de hoje, 18h30, tem Palmeiras recebendo o Atlético Goianiense, que é outra equipe aí que briga para não cair, Não entendi por que o Dragão demitiu o Jair Ventura algumas rodadas atrás. Enfim, Palmeiras, infelizmente, franco favorito aí para somar mais 3 pontos. Às 8 da noite, o Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã. E às 9h30 da noite, tem os 2 jogos ali da Globo, Um é Atlético Mineiro recebendo o São Paulo na Arena MRV, também um jogo para a gente ficar atento, especialmente porque o São Paulo tá nesse pelotão da frente, pelotão que eu chamo aqui, o pelotão dos quenianos, E também o nosso jogo às 9h30, Vitória recebendo o Fogão, beleza? Fogão aí, já 4 jogos invicto, depois da nossa derrota aí para o Criciúma. O Fogão teve bons resultados recentemente, culminando voltando uma boa atuação no domingo à noite contra o Galo, Gente, falar de uma estatística que saiu aqui que é interessante. Foi feito um levantamento do número de jogadores estrangeiros por clube, E o Botafogo hoje, além de liderar esse número, não é muito difícil de entender, É disparado o momento da história do Botafogo com mais gringos, Com mais jogadores estrangeiros, São 12 no total. O clube que está em segundo lugar é o Grêmio, que tem 10. Depois Internacional e Atlético Paranaense tem 9 cada um deles, Então quem são os gringos do Fogão? É uma verdadeira ONU, O Lonier. Então vamos lá, uruguaios, Damian Soares, Matheus Ponte e Diego Hernandes, São os uruguaios. Paraguaios, Gatito Fernandes, está indo para a Olimpíada, Oscar Romero e Segovinha. Falando em Segovinha, o
quase xará Luiz Segovia do Equador, o Bastos angolano, o Bastos de Angola, argentinos, agora temos dois, né? Alexander Barbosa, nosso zagueirão, e o Thiago Almada, recém-chegado, e fechando essa lista, Savarino, que eu acabei de falar, da seleção vinho tinto venezuelana, e também o Jacob Montes, da Nicarágua. Caramba, é muita gente de fora, realmente. Até eu estava vendo os bastidores da Botafogo TV, da nossa vitória contra o Atlético Mineiro, e o Cadu Macri, na narração ali que aparece, que é bem legal, ele vai justamente falando também as nacionalidades dos jogadores, né? Então é um time que tem mais gringo do que brasileiro, impressionante, né? Uma seleção aí, para nós, né? Uma seleção vinegra aí de estrangeiros. E falando em estrangeiro, o nosso boss, John Textor, surpreendentemente apareceu ontem no Lonier. O Botafogo fez uma transmissão ali, começou por volta das 9h15, 9h20 da manhã, atrasou um pouquinho, o Debate Bola, que é uma transmissão direto do Lonier, também com os âncoras ali, a Amanda, tal, da Botafogo TV, no Nilton Santos, a Júlia Camacho no Lonier, e mostrando alguns momentos ali do treino do Botafogo, claro que não o treino coletivo propriamente dito, mas as atividades físicas, enfim. E aí a surpresa foi a aparição ali, né? Por isso que teve essa transmissão, né? Do John Textor, né? O John Textor apareceu com a sua roupa ali toda, né, maneira, ali um conjunto ali de frio, né? Assim, um moletom, conjunto de moletom. Estava tentando lembrar a palavra. E o Textor aproveitou, claro, para conhecer o novo núcleo de saúde e performance e trocar aquela ideia com os jogadores do Botafogo. Então tem imagens dele falando com o Diego Hernandes, falando com o Bastos, falando com o Alexander Barbosa. Botei na thumb ele falando com o novo contratado, né, o Thiago Almada. Eles estiveram há poucos dias atrás juntos lá nas Bahamas, né? Então um reencontro, Textor e Almada. Enfim, o Textor falando com todo mundo, sempre muito simpático, muito, enfim. O Textor, a gente vê que ele curte isso, né? Ele gosta de estar em contato com os jogadores. O Rafael também, que está aí em fase final de recuperação, né? Aliás, o Rafael deve, né? A projeção é que ele retorne a ficar à disposição do Arthur Jorge no fim desse mês, tá? Então, o Rafael também estava nessa resenha, até porque é um dos jogadores que fala inglês fluentemente, né? Enfim, eu imagino também que o Alan, né, que jogou lá no Everton, também fala inglês, estava ali com o Textor. Então o Textor conheceu o novo núcleo, que está lindíssimo, muito bacana a gente ver o Botafogo realmente, finalmente, né, o futuro chegou no Botafogo em termos de instalações aí de primeiro mundo, né? E o Textor, ele, enfim, não sei se ele irá à Bahia, né? Quando ele vem, normalmente ele vem também para resolver aí esses bastidores que seguem frenéticos, né, de CPI lá em Brasília, enfim. A notícia que o All Sport trouxe ontem é que o Textor conseguiu fazer uma reunião marcada para o dia 15 de agosto, que é chamada aí como uma pré-mediação para tentar apaziguar os ânimos entre Botafogo e CBF, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente sabe que, por mais que nos últimos anos essa relação nunca tivesse sido boa, elas pioraram depois do fatídico Botafogo e Palmeiras do ano passado, né? Teve aquelas declarações do Textor, não estou dizendo que ele fez errado, acho que ali até no calor das emoções, né, fez parte daquele contexto, né? Mas a partir dali o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, entrou com um processo que permanece na justiça contra o John Textor. O STJD também acabou punindo, no final do ano passado, o Textor, foram 45 dias de suspensão, mais 100 mil reais, né? Então, assim, todas as relações do Botafogo com esses órgãos, CBF, STJD, foram azedando de vez, né? E por isso que hoje também a gente fica com a sensação de que é o contra tudo e contra todos, né? E não acho que isso seja legal, não, sabe? Acho que ano passado já teve esse mantra, né, de CT, né, contra tudo e contra todos, e no final das contas acho que não é bom pra gente.
O Botafogo venceu apesar da arbitragem, né? Sempre cada rodada que começa, a gente fica com aquela desconfiança, né? Será que vai ser um árbitro que vai querer prejudicar o Botafogo? No domingo o Botafogo fez uma ótima partida, venceu, o Galo teve até o Igor Rabelo expulso, né? Não tinha como ser diferente, mas era um árbitro que o nome constava naquela lista ali que foi vazada pelo próprio Mauro Marcelo, né? Então, todo momento parece que a cada rodada realmente o Botafogo passa por uma prova, né, de vamos ter que vencer, incluindo aí VAR, arbitragem. É muito complicado. E no jogo de hoje não vai ser diferente, né? Teremos o Ramon Abate Abel, que para quem não lembra foi o árbitro de Vasco e Botafogo, aquele lance do Tietê recente, e o VAR, o Igor Benevenuto, que também, né, tem um histórico aí nada favorável. Então, parece que a CBF faz de propósito, né? O torcedor alvinegro já está assim com essa sensação de que sempre é colocada uma arbitragem no mínimo polêmica, e que o Botafogo vai ter que realmente vencer assim, para não deixar sobras, não deixar dúvidas, né? Mas vamos lá, ainda falando sobre o Textor no Rio de Janeiro, ontem saiu uma notícia, né, de que o nome do Rodrigo Caetano, hoje supervisor lá da CBF, interessaria ao Botafogo para ocupar o cargo que foi aberto já há meses atrás, desde março, pelo André Mazzuco, né? O André Mazzuco volta lá para o Paraná, está no Atlético Paranaense, ele que é de lá, né, de Curitiba, e o Botafogo fica sem alguém ali para exercer essa função. Então o nome do Rodrigo Caetano de fato agrada ao Botafogo, mas não é uma situação simples. Todo mundo sabe que o Rodrigo Caetano hoje está justamente na CBF, né? Está justamente na seleção brasileira, o que poderia talvez facilitar as coisas é essa instabilidade que a CBF vive, né? A CBF até muito baseado na performance da seleção brasileira, né? No momento que o Dorival assume, faz até 3 bons jogos na Europa, tal, deu ali uma apaziguada, mas de qualquer forma o Brasil eliminado aí da Copa América. Aliás, teremos Colômbia e Argentina na final, né? A Colômbia bateu ontem o Uruguai, que nos eliminou, né? Então a CBF vive uma turbulência nítida. O Brasil não está nada bem também nas eliminatórias, né? Então isso talvez pudesse pesar a favor do Rodrigo Caetano, caso recebesse, tá, uma sondagem do Botafogo, um convite, pudesse vir. Fora isso, o que a gente tem de informação é que o Rodrigo Caetano, obviamente, vê essa oportunidade, né? O contrato dele vai até o final de 2026, de estar com o Brasil, né, na próxima Copa do Mundo. Com certeza isso é um ponto que dificilmente ele vai sair da CBF, né? Mas existe realmente esse interesse alvinegro, né? Galera, vamos falar então do jogo de hoje. A Globo, né, vai transmitir a partida, como eu falei antes, para mais ou menos metade ali, 1/3 dos estados brasileiros, muitos estados do Nordeste, alguns do Norte, né, além de Rio de Janeiro e Bahia, verão na Rede Globo. A narração, vai ser do Gustavo Villani, comentários da Ana Thaís Matos e Ricardinho. E quem não está nesses estados ou não quiser assistir na Globo, terá o Premier, né, que vai transmitir, claro, como transmite todos os jogos aí do Brasileirão, quem assina o Premier. E o Botafogo vai pegar um Vitória que a gente já bateu 2 vezes esse ano, 1-0 no Newton Santos, 2-1 no Barradão, ambos os jogos pela Copa do Brasil, e dessa vez um Vitória que, se não ainda está bem, né, no Brasileiro, mas eu acredito que está melhor do que estava quando enfrentamos eles, né? O rubro-negro baiano. Agora o trabalho do Thiago Carpini, que tinha acabado de assumir no jogo lá do Barradão, se não me engano, acho que era o jogo de estreia dele até, não lembro bem. Faz um bom trabalho. Tem o Janderson, que a gente conhece bem, então não pode ter lei do ex hoje de jeito nenhum, né? E eu acho que além do Botafogo, até pelo investimento naturalmente, pelas ambições no campeonato, buscar os 3 pontos nessa partida do Barradão,
o Botafogo tem que ficar atento à questão dos amarelos, né? E aí, de novo, ele passa pela arbitragem, mas passa também pelos jogadores ficarem atentos, né? É óbvio que o Botafogo hoje está com foco total no Vitória, tem que ser assim, vale os mesmos 3 pontos da quarta-feira que vem, que é o jogo com o Palmeiras, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter jogadores suspensos, né? No jogo de hoje o Botafogo já não vai ter o Bastos nem o Tiquinho, né, que vão cumprir suspensão. Olha a lista de pendurados do Botafogo. O Walter, esse aí eu acho que preocupa menos, porque ele vai jogar hoje e certamente deve voltar ao banco no jogo contra o Palmeiras, imagino eu. O Marlon Freitas, acho que é um nome que realmente, dependendo do andar da carruagem do jogo de hoje, ele depois pode ser sacado no segundo tempo para evitar que ele tome amarelo. O Patrick de Paula, o Diego Hernandes, o Luiz Henrique, outro nome importante, e fechando a lista com ninguém mais, ninguém menos do que o Jacaré Júnior Santos. Então acho que Luiz Henrique, Júnior Santos e Marlon são, sem dúvida alguma, os jogadores que têm que mais prestar atenção para não serem punidos com amarelo e ficarem de fora do jogão da semana que vem contra o Palmeiras, né? Jogo esse que já abriu, né? Já teve check-in aí ontem, primeira parcial de 8 mil ingressos, com certeza teremos casa cheia ou muito próximo disso. Então, se você pensa aí no jogo da quarta-feira que vem, 9h30 da noite, fique atento, né, sobre a questão aí dos ingressos já estarem sendo adquiridos, né? Plano glorioso, alvinegro, preto, branco, depois público geral, beleza? Então, gente, time de hoje é difícil a gente cravar. Acho que a dúvida maior ali, quer dizer, não tem dúvida que a defesa vai ser o John, Damian Soares, Alter e Barbosa, já que o Bastos está fora. Na lateral esquerda, Marçal ou Cuiabano, né? Talvez uma tendência aí de jogar o Marçal, caso o Arthur Jorge opte pelo Tietê pela esquerda, né? Se ele optar pelo Savarino, aí talvez jogue o Cuiabano. É difícil ali de montar. No revezamento ali do meio de campo, eu acredito que o Danilo dessa vez comece no banco, e a gente tem o Gregory, Marlon e Eduardo, e na frente Luiz Henrique e o Júnior Santos, aí como eu disse, na esquerda ali, ou Savarino ou Tietê. Acho que é basicamente a dúvida principal do Arthur Jorge para a partida de logo mais. Jogo muito importante, nossos adversários diretos jogarão em casa, né? Estou falando de Flamengo e Palmeiras, então, mas acho que é um jogo, claro que se o Botafogo tiver uma boa atuação, tem tudo para conseguir, né, o triunfo diante do Vitória, só para a gente não ser redundante. Beleza, galera? Deixa o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Nunca te pedi nada, não, mentira. Te peço todo dia para fazer isso. E se você já é inscrito, dá aquele confere se você continua inscrito, porque às vezes acontece aí essas doideiras, né? A gente vai olhar. Comigo aconteceu outro dia mesmo, fui olhar um canal que eu jurava que estava inscrito e tinha sido desinscrito, né? Se é que existe essa palavra. Beleza? Tamo junto, fogão pra cima, confiante, vamos trazer os 3 pontos lá de Salvador. Abraço!